Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula e na aula de hoje a gente vai falar sobre função exponencial. Na aula passada eu falei da matemática básica, introdutória, tá? Envolvendo exponente, envolvendo raiz. Isso daí é importante para vocês a partir de agora, tá certo? E aí, a nossa próxima matéria a gente vai ver equações exponenciais e depois logaritmo, tá? Aí vai andar, como é que eu digo? Né, que vai andar, tá certo? Nessa parte de função até logaritmo demora um pouco mais, porque eu dou um foco maior, principalmente em logaritmo, porque os alunos têm maior dificuldade, principalmente lá no terceiro ano. Então a gente vai fazer nossa base aqui, para quando chegar lá no terceiro ano vocês não terem tanta dificuldade, tá certo? E na maioria das questões do Enem, as questões difíceis são de onde? De logaritmo, tá? Então, se tu tem uma base, não vai ser tão difícil para você. Então, vem comigo. Turma, na aula de hoje a gente vai ver função exponencial. Por que exponencial? Quando vocês veem lá, a economia brasileira cresceu exponencialmente. O que quer dizer isso? Crescer exponencialmente. Vocês viram, já estudaram comigo alguns tipos de gráfico. Quais são os tipos de gráfico que você já estudou comigo? Quais são eles? A gente já estudou o gráfico linear, quando é o linear, ou seja, reta crescente, pode ser decrescente, tá? Aqui a gente chama ela de função afim, tá? Função afim. Estudamos a equação do segundo grau, onde ela me dá a concavidade. Se for para cima, A positivo, A maior que zero. Se for negativa, A menor que zero, tá certo? Concavidade para baixo. Outra, a função também constante, tá certo? Ela pode ser constante, ela é invariável aqui, ó. Ela é constante no eixo Y, tá? Ou ela pode ser constante também no eixo X, dessa forma. Outra, a gente estudou a função modular, é dessa forma. A gente não bateu tanto na função modular, a gente não chegou a ver o gráfico e entender a função modular. Então, creio eu que vocês tenham olhado para cá e estranhado, né? Normal, não tem problema. O gráfico da função modular no Enem, principalmente, ele não é tão cobrado. Por isso que eu não dei um enfoque maior. É cobrada a função afim, linear, tá? E a função de segundo grau e depois a função exponencial. Então, vem comigo. Vamos para a aula e ver estudar realmente o que interessa e o que é mais importante. Então vem comigo, turma. Vocês precisam identificar, olhar e identificar qual o tipo de gráfico que você está vendo, tá certo? Isso é importante. O gráfico da função exponencial é assim, ó. Ele começa aqui no certo valor, chega a um determinado valor que ele dispara. Por isso que é exponencial. Tá certo? Por isso que eu digo crescimento exponencial. Por exemplo, aqui, ó, o Brasil depois de 2020 vai crescer exponencialmente. Então, vai crescer bruscamente. Tá entendendo a palavra? Bruscamente. Então, aqui, ó. Aqui pode ser assim, decrescente também. Depois de 2020, a economia do Brasil decresceu exponencialmente, ó. Então, decresceu bruscamente. Não é uma reta, tá certo? E não é o que? Uma concavidade. Aqui eu chamo o que? De uma exponencial. Legal? Uma exponencial. E aí, ó, ela é crescente quando A for maior que zero. Ela é decrescente quando A é menor que zero. Ela atende o mesmo padrão lá da equação de segundo grau. Concavidade para cima e concavidade para baixo. Então vem para cá. Equação geral, memoriza, é importante. F de x igual a b vezes a elevado a x. Às vezes não vem um b, às vezes vem. Quem é o b? É um número natural, tá certo? Pode ser 1, 2, 3 e assim sucessivamente. O b é um número natural, uma variável. Aqui o a ele é um número, pode ser qualquer coisa, tá? Ela está contida nos reais, pode ser um número inteiro, fracionado, decimal, raiz. Qualquer tipo de número, qualquer letra variável, pode ser um pi, um e, que é chamado número de Euler, tá? Mas na frente vocês vão entender isso aí, bem legal, tá certo? Então vamos lá, do básico, tá? Aprender do básico, aos pouquinhos a gente vai evoluindo. Vamos lá, vamos ver como é que é
é cobrado, tá? E a gente inicia, é importante, tá? A gente faz a nossa base e vai aprofundando aos poucos, tá? Diz assim, montando o gráfico. Então, vamos lá. Dado o exercício aqui, ó. Exercício 1. F de x igual a 2 elevado a x. Vale, professor? 2 elevado a x? Eu não aprendi isso, não. Pois é. Quando ele tem esse x aqui lá no expoente, expoente, função o quê? Exponencial. Tá certo? Como é que eu vou montar meu gráfico? Ele é crescente? Ele é decrescente? Isso vamos ver agora. Então vamos lá. Turma, eu já tenho o seguinte aqui, ó. Primeiro passo é você montar a sua tabelinha. É o seguinte, ó. Vocês vão atribuir valores, ó. Tá? Vão atribuir valores aqui. Por exemplo, se o x, ó, vamos colocar aqui, ó, nesse lado aqui, ó, nessa linha, valores para x. E o resultado é o valor de f de x. Começa com 0, com 1, com 2. Vou fazer até o 3, tá? Então vai ficar o seguinte, ó. Onde tiver o x, vocês vão colocar o 0. Então vem para cá. Vamos iniciar aqui, ó. O primeiro. Quando o x for 0, vai ser quanto? O valor do f de x? Vai ser assim, ó. Vou até colocar em vermelho. Ó. Vermelho. Então vamos lá. Vai ser f, no lugar do x coloca 0, igual o quê? 2 elevado a quê? A 0. Qualquer número elevado a 0 vale quanto? Vale 1. 2 elevado a 0 vale 1. Então, x igual a quê? F de x vai dar aqui, no caso, f de 0 é igual a 1. Vamos colocar aqui no segundo. Quando x for igual a 1, quanto é que vai dar? Vai ser f de quanto? F de 1 vai ser igual ao quê? 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 vai dar quanto? 2. Olha que legal. O x, quando for 1, o f de x vai dar quanto? 2. Vamos para o terceiro. Quando x for 2, quando x for 2, quanto é que vale o f de 2? Aí vai ser o quê? 2, vou colocar em vermelho, 2 elevado a 2, ó. 2 elevado a 2 vai dar quanto? 4. Então, quando x for 2, o f de x vale quanto? 4. E por último, vamos colocar aqui o quarto valorzinho, x igual a 3. Calcula o f de quanto agora? O f de 3. Vai ser igual a o quê? 2 elevado a 3, que é igual a 8. Então, quando x for 3 aqui, ó, o f de x vale quanto? 8. Vamos montar nosso gráfico. Olha como é que fica. Tu percebe que vai crescendo? Então, é o quê? Crescente. Quando o x for 0 aqui, turma, o y está valendo quanto? O f de x vale 1. Então, ele já encosta aqui, ó. Ele começa aqui, ó. Ele começa aqui em 1, tá? Eu vou até melhorar aqui, ó. Vou aumentar aqui o gráfico, para ficar melhorzinho para vocês entenderem. Vou aumentar o gráfico para dar um zoom bem grandão. Aí ele vai começar aqui, ó. Vai começar assim, ó. Professor, como é que você sabe? Olha, o x aqui não é 0? Então ele vai começar aqui no f de x, então, no f de x ele é a mesma coisa que o y, tá? Aqui é o eixo y, aqui é o eixo x, tá? Aqui o y é a mesma coisa do f de x. Sempre isso, tá? Memorize. Às vezes eu coloco aqui o f de x, vocês não ficam boiando, mas memoriza que toda vez aqui o x é no que está deitado e o y, o f de x é o que está em pé. Então, começando. Aqui vai 1. Quando o x for 2, ó, o y vale quanto? O y, ou melhor dizendo, quando o x for 1, quando o x for 1, o y vale quanto? 2. Então, tá aqui, ó. Vou colocar mais para frente, né? Tá melhor. Vou colocar bem assim, ó. Então, vou colocar aqui, ó. Pã. Vai ficar tão espaçado, não melhorar. Ó, tá aqui. Aqui, 1, 2 e por último, eu vou colocar aqui, ó. 3, tá? Aí, ó. Quando o x for 0, aqui é 1. Quando o x for 1, ó. Quando o x for 1, vai dar quanto? 2. Nesse ponto aqui, ó. Quando o x for 2, o y vale quanto? 4. Quando o x for 3, o y vale quanto? 8. Então, cadê os pontos? Está aqui, ó. Está aqui o primeiro, está aqui o segundo, está aqui o terceiro, está aqui o quarto. Aí você liga, ó. Aí vai dar exatamente uma
exponencial, tá certo? Então vou deixar um exercíciozinho aí para vocês, tá? Vou colocar em foto o exercício para vocês só treinarem o gráfico. Vocês tirem a foto e me enviam, tá? Como é que vocês fizeram o gráfico, vocês fizeram o gráfico e façam bem direitinho, tá? Pega a réguazinha, pá, monta os gráficozinhos. Aqui porque ficou bem na escalazinha correta, o desenhozinho bem direitinho. Mas no caderno dá para ficar bem bacana, tá certo? Então, ok. Fechamos aí a nossa aula de hoje com função exponencial. Espero que vocês tenham gostado. Continue nos estudos, faça todo dia. Importante é fazer todos os dias um pouquinho. Não adianta você fazer muito hoje e amanhã não fazer nada. Faça todo dia um pouquinho de estudo e não espere pelo professor. Nesse momento, o ideal é você mesmo procurar ter curiosidade em aprender, tá? Vá, pesquise, veja onde é que estão as suas dúvidas, que dá tempo demais, tá, Tom? Não espere pelo professor. Por quê? Porque a gente tem nossas dificuldades em enviar o vídeo para vocês. Às vezes a internet não funciona, às vezes a internet de vocês também não funciona, às vezes meu celular não está funcionando, quebrou, ou então o quadro aqui não está legal, a luz, faltou energia, então tudo isso interfere, tá? A gente enviar o material para vocês. Então não espere pelo professor. Vá utilizar a plataforma, utilize o Google, pesquise exercícios, veja o vídeo no YouTube, outros professores, não tem problema, o importante é você aprender, tá certo? Então, valeu, tchau, tchau e até a próxima aula. Beijão, tchau, tchau.